E eu estou no ABC, estou buscando aprender umas fontes, uma delas é a da pedagogia, né? Então a gente organiza uns cursos há alguns anos, uns 3 anos, cursos de educação popular e preta na periferia de São Paulo. Então, primeiro de tudo, pedir licença para vocês, pedir licença para essas forças que a gente vai citar, estão há muito mais tempo do que a gente aqui, e que são as que dão força para a gente também deixar nosso legado. Os elementos que eu entendo que são parte integrante, são raiz e asa mesmo da cultura negra. Lá no Brasil, nos Brasis, né, porque também Amapá e Rio Grande do Sul são tão diferentes. Um quilombo do Mar Abaixo, onde eu fui, que é água, é totalmente diferente do em São Leopoldo, a comunidade negra, onde eu fui também, nos subúrbios lá em Porto Alegre. Né? Agora, entre tanta diferença, a gente tem muitos elementos comuns. Comum de comunitário. E são elementos que, no meu entender, não são também... são específicos, porque fazem parte desse conjunto, né? Que eu falei alguns elementos. Mas, por exemplo, a ancestralidade não é só a negritude brasileira ou africana que cultiva. Os indianos, os chineses, os japoneses também cultivam a sua ancestralidade. Só cultivam de outra forma, por aí. Cultivam de outras formas. E forma é super importante para a gente que faz trabalhos independentes, porque, principalmente educação, porque a gente toda hora está no balaio da tal da educação informal. Mas na educação formal, eu acho que não tem algo de mais privilégio à forma do que quando a gente trabalha a educação estética e a perspectiva negra. E ela é formal, ela pode não ser regular, pode não ser oficial, pode não trabalhar com avaliação, currículos duros, né? Pode não trabalhar dentro de parâmetros curriculares nacionais, pode não trabalhar com todos esses moldes que podem ser necessários, às vezes são burocráticos, né, demais, e que até travam o desenvolvimento cognitivo de quem integra os times. Mas é formal, não falta forma. Não é. Aliás, essa história da informalidade, né, a gente tem que conversar melhor quem que é informal, quem que não é, ainda mais nos dias de hoje, né, terceirização. Importante quando a gente pensa em pedagogia autônoma, isso não é novo, a gente só está colocando uma pipa antiga para explicar, né? Há quase 100 anos que comunidades negras, no mínimo em São Paulo, se organizam. Só que, por exemplo, se a gente pensar no começo do século XX, a Frente Negra Brasileira, grupos, comunidades negras paulistanas, né? Aqui, chamadas de elite negra, não sei até que ponto que era elite, né? Elite era só aquele cara que tinha, no começo do século XX, um trabalho, né? E tinha um lugar para pagar o aluguel e dormir. Já era chamado de elite negra. Então a gente tinha vários pensadores, né? Existia, assim como hoje, divergências, não estou falando de desavenças, mas divergências internas, pensamentos diferentes sobre o que seria a integração, né, da nossa comunidade, na sociedade, na nação brasileira. Isso no começo do século XX, antes de São Paulo virar esse vulto, né? Esse dinossauro que é hoje já. Antes. E num momento de muita imigração italiana, como vocês sabem, então, já se fazia um curso. Só que o que nesse momento, nessa educação autônoma, se prezava? Mesmo tem depois, né? No Rio de Janeiro, os grupos de alfabetização mesmo em São Paulo. O que se prezava? Se prezava não só uma estética, não que a estética seja pouco, mas fontes de conhecimento e uma inserção no que era considerado uma cultura dominante e valorosa na época. Né? Uma matriz europeia, né? Se prezava valores que eram eurocêntricos. Diferente de várias outras coisas que aconteceram depois dos anos 60 para cá, por exemplo, aqui na Barra Funda, já nos anos 60, 70, o Camisa Verde Branco, como professor ele já está dando aula no Ceará, que já é de uma família de militantes negros, né, de décadas. Os caras dos anos 60 no Camisa, aí na Barra Funda, já faziam cursos também de alfabetização, rodas de conversa. E aí, no Camisa Verde já se fazia isso em tantas outras comunidades, né? Já no Camisa Verde dos anos 60 e 70, a gente já vê outra, o Quilombo, né? Grêmio Recreativo, Escola de Samba e Arte Negra Quilombo, Candeira, lá no final dos anos 70, né? Em 75, quando eles com dela, até 78, e já chama Beatriz do Nascimento, né? Não, ela ainda estava nessa época. Oswaldo de Oliveira, pessoas para falar de cultura negra. Você vê uma diferença muito grande entre esses cursos que eu falei, autônomos, da comunidade negra para a comunidade negra, no começo do século XX. O que é valoroso aprender? Né? Que detalhes nós vamos esmiuçar? A gente está
a fim de aprender aqui latim ou está fazendo curso de História da Arte Africana. Então tudo isso tem muita diferença, um abismo florido. A gente pode fazer isso usando o nosso corpo, né? E usar o nosso corpo pode ser tocar um pandeiro, lógico, mas para além dos estereótipos, a gente pode usar o corpo pensando em tecido e ativar matemática. Tem uma aula que vocês vão ver, que a gente se veste, né? O corpo veste. Ou desnuda também, que é uma coisa legal. As folhas, a gente toma chá, a gente mora, a gente sobe a ladeira, a gente se aperta no ônibus. Até que teve uma aula que a gente fez sobre o teatro ambulante, que o Christian usou uma técnica do teatro do oprimido, que até a gente fez uma pequena ficção, tem um nome do exercício que eu não lembro, que era isso, né? E aí tem tudo a ver com geografia. Se a gente pensar onde estão as nossas comunidades hoje e como foi essa civilização do pneu que rege a gente, né? Antes da gente ter esse imaginário negro e periferia em São Paulo, por exemplo, isso era muito mais vinculado à história dos cortiços, né? Tem uma história nos anos 80, principalmente nos anos 90, que se consolida, que a gente articula a identidade negra e periferia em São Paulo. Mas até os anos 60, 70, até mesmo um pouco dos anos 80, isso era aí o futebol, a literatura que versa sobre futebol, mostra bastante isso, né? Já existiam os campos de várzea, por aí, lógico, mas existia uma identidade negra muito vinculada a espaços de cortiço. Se a gente entender essa história com H maiúsculo de uma forma linear, é mítico, para bem e para mal. Então a gente considera muito a palavra mito como algo negativo, né? Ilógico, malógico, como se tudo coubesse no gráfico cartesiano e tal. Mas como que essas culturas, por exemplo, falei, mineralogia, astronomia, geografia super elaborada, entrançadinha com o mito religioso de Ogum. Como que os Dogons, Stevie Wonder tem uma música no final dos anos 70, lá no disco dele, lá, The Egg of the Universe, o ovo do universo. Como que ele vai lá, na astronomia Dogon, uma astronomia que leu uma rota estelar, a rota de Potolo, que a NASA foi chamada de Sirius B, décadas antes da NASA. Como que eles liam isso? Isso influenciava na época agrícola, isso influenciava no período de escolha dos seus reis, isso influenciava na relação comercial com outros povos. Então esse povo Dogon, ele lia porque ele tinha um mito de criação, que ali era o ovo do universo. Então o mito, o encantamento e a ciência lógica só são separados na hora que a gente quer. A ideia de panafricanismo começa a se esboroar aí também, né? Quando alguns países, operando dentro daquelas divisões territoriais, começam a competir pela exportação de uma cultura africana autêntica. Então você tem Costa do Marfim, Senegal, Benin, né, concorrendo para participar em festivais africanos e jornais, pessoas iam receber quem ganhou, né? Quando o Isidraogo ganhou um Grand Prix de Cannes lá com um filme bem louco, que é o Feeling. Nossa, foi o herói nacional, foi o tetracampeão mundial da Copa do Mundo. E aí você via como aquilo fortalecia a identidade do país e arrasava qualquer idade de integração panafricanista, que foi um grande mote dos grandes líderes das independências africanas, né? O panafricanismo. Isso no momento que a moeda da França também e as moedas nacionais estavam passando grande crise. Por que eu estou falando isso? Porque a dança e o cinema, depois das independências, até um pouco antes, mas depois da independência, foi a grande moeda de troca da arte e cultura africana. Vários países africanos, depois da independência, eles perceberam que o cinema tinha essa importância que a literatura, por exemplo, em países com um analfabetismo lá em cima, não teria. Que ela teria um potencial de trabalhar roteiro, identidade nacional, idealismo, não teria. Até apareceu o Osmani Sembene, né? Senegalês, que fez vários filmes questionando aquelas elites dirigentes africanas. Tem vários filmes dele, Chala, que ele questiona um tradicionalismo também puro, mas questiona uma entrada na economia de mercado, questiona o socialismo, que o socialismo só tinha o nome, né? Socialismo ali, passou longe. E aí, Burkina Faso foi, acho que um outro país teve isso, eu não sei qual país teve, não me lembro, mas não foi no oeste africano, acho que foi Tanzânia. Teve um Ministério do Audiovisual, cara. Burkina Faso desde que manteve isso. Hoje a gente tem o Festival de Ouagadougou, né? Que é o grande festival africano. Eu conversei com pessoas que foram para lá e falaram que está bem diferente, né? Muito diferente. Mas que o cinema, nesses países, as pessoas vão no estádio assistir o filme. Né? Em Cuba também, né?
duas pessoas e briga com o ator, que nem a gente briga. Esses dias eu estava tirando barato com o Cubano, falando, vocês brigam com o cara do filme, o filme já está gravado. Eu falei, você fica assistindo o jogo e xingando o centroavante. Então, nossas emoções. Aí, o Burkina Faso, o Ouagadougou tem esse FESPACO, né? É o grande festival. O grande festival. E ele é autônomo, ou foi mais autônomo? Não foi um festival só como credencial e porta de entrada para os festivais, principalmente na França, que era o que bancava as outras produções do cinema africano. Porque você não tem apoio. Quando começa a cair esse apoio, quando as nações começam a ter a economia cada vez pior, esse cinema nacional das nações africanas começa a também não ter fonte de apoio. Quem que apoia? A França. Isso antes da Comunidade Europeia, né? E aí, que filme eles apoiam? É filmes em francês? Tem um cara, o Mano, ele dá aula na UF, ele fez doutorado na Equity do cinema. E ele vai falar isso. O cinema africano é um cinema de festival? O cinema africano tem uma grande vantagem em relação à literatura, segundo ele. Que a literatura dos países africanos, ela vai ser escrita na língua dos colonizadores, né? Então ela não vai trazer toda a força que a gente pode pensar numa linguagem dos povos. Não é difícil, né? Tem lugares que tem 40 línguas, 12 línguas. Né? O cinema possibilitou isso. Que essas línguas aparecessem, além das possibilidades de câmera, visual mesmo. Né? Aí veio só que você perguntou, tem um filme que eu acho que era muito legal se vocês procurarem, é o Tolkibok, que é o divisor de águas do cinema africano. Depois do Ousmane Sembene, traz esses paradigmas de questionamento forte, o que é entrar na tradição, o que é socialismo. Aí vem esse cara, faz 3 filmes, não lembro o nome do cineasta. Tolkibok é a corrida da hiena. Muitos dos filmes africanos se baseiam em contos tradicionais. E aí ou desvirtua ou vai até o final, moral da história. Alguns trazem o individualismo, o cara que sai da aldeia e vai para a cidade, né? E fracassa. Diferente do Western dos Estados Unidos, é do cara que é o cavaleiro solitário. Ele chega, resolve o problema da cidade. Né? Ele é o herói, né? Matou os índios, né? Salvou a mocinha chorosa da janela, fez o em 10 segundos. E aí ele é o cavaleiro solitário, ideologia individualista. Né? O cinema africano vai ter essa influência muito forte, mas aí você vai ter os caras que se arruinam dentro de uma sociedade que pensa eu sou nós sou eu. Como é que é? É totalmente diferente. Né? Então esse filme Tolkibok são 2 jovens, a Anta, é o nome da moça, e o Mori, e eles estão planejando ir de Senegal, senegalês, para a França. Esse filme é muito louco, cara. Esse filme é demais, a estética dele é doida, ele repete cenas, tem um experimentalismo. É o grande filme, né? Eu acho, o grande filme desse cinema dos últimos 20, 30 anos. FESPACO, em Burkina Faso, tem toda essa história, tem o Ministério do Audiovisual há décadas, saca? Ele embarca e continua essa questão de identidade, cinema e África, identidade e os países que estão fazendo cinema. Porque o cinema foi a grande bola da vez para uso, porque o Rui Guerra, aqui brasileiro, em Moçambique, cansou de fazer filme, até que ele falou, para, estou fazendo que nem o CPC da UNES fazia, não estou fazendo nem arte e nem militância. Né? É didático demais. E o importante para mim é poder falar de experiência autônoma, né? De experiência de pedagogia autônoma. A nossa busca, a nossa intenção é que a gente trabalhe politicamente, esteticamente. Não é à toa que a gente faz onde a gente faz, nas beiradas da cidade. E porque eu acredito que hoje a gente tem essa necessidade e essa possibilidade de trabalhar tais temas com essa profundidade e com essas abordagens. Porque é muito debate sobre a lei 10.639, né? Também tem. É bom, né? Claro que tem muito. Mas isso talvez faroleia que tem necessidades e possibilidades nesse Brasilzão aí inteiro de trabalhar também para fora da escola, para dentro da escola, onde a gente quiser. No caso, estou falando de um trabalho que está trançado com a escola, porque muitos são professores que vêm fazer o curso como educandos, outros são professores que vêm dar aula e que contamina a escola, né? É uma formação também, qualificação, requalificação, os termos. Mas porque acho que é um momento hoje diferente, só para voltar ao começo, do que era 1920 a frente negra brasileira, do que era 1960 camisa verde e branco, o que era 78 lá em Acari, a escola de samba Quilombo,
do que é os anos 90 e que são os anos 80 para frente. Então essa, a intenção é só essa mesmo, de fazer um trabalho autônomo, que cada vez menos a gente tem hoje esse sonho de autonomia. Eu ouço muito uma ideia de integração, compreendo pra caramba e também me vejo nessa. Ascensão, integração, usar o Estado, usar as estruturas, compreensível, desejável, possível, mas cada vez menos, né? A gente hoje, pensando no próprio hip hop, tudo aquilo que a escola foi escola para mim, cada vez menos eu vejo e sinto. E parece ter uma contradição. Contradição é bom, né? Contradição frutifica. Porque a gente tem hoje muitos meios, inclusive técnicos, para fazer. É essa a intenção de fazer esses cursos. O teatro contemporâneo em Angola está meio semelhante aos dilemas dos outros teatros, mas tem uma questão que é própria de Moçambique e Angola, que é beber muito na fonte brasileira. Então, a dramaturgia, Jorge Amado, Marés Rosa, influenciou muito essa literatura. E também tem essa onda, né? De como você vai trabalhar os elementos teatrais, os contos, os mitos, tradições no teatro. Isso é uma questão, posso não falar de Angola, mas falar de... A gente quando pega algo que é chão, é terreiro, é roda, está cheio de teatralidade, esquinas, quanto como, teatralidade do começo ao fim, um cortejo de Congado, em Muriaé, em Minas Gerais, a indumentária, a dramaturgia, né? O mise-en-scène todo gestual. Aquilo ali do palco pode dar muito certo, como também pode ser uma coisa deslocada demais do seu contexto fundamental. Eu acho que tem bastante outras possibilidades até. Tem pessoas que estão trabalhando bastante. Essas companhias que estão organizando o Senada Preta, por exemplo. Só por exemplo. Companhias de teatro negro no Brasil, Descomum, Caixa Preta lá em Porto Alegre, vários grupos, né? Eles estão trabalhando com isso. É a nossa matriz, é a nossa fonte. Não quer fazer o mesmo teatro, por exemplo, que o Oswaldo Viana Filho, Nelson Rodrigues, ou mesmo até o Plínio Marcos fez, como dramaturgia. O Marcos e o João Antônio são os escritores que eu mais gosto de ler, tá? Estou falando isso, estou questionando a qualidade deles, estou falando que existe um desejo de trazer a nossa história, trazer esses elementos cênicos, né? Uma coisa que não é só aquele tipo de texto, e ao mesmo tempo se depara com essa questão. Como vai ser esse texto? Qual é o papel do verbo? Isso é muito... A mesa de terça e de quarta lá na Senada Preta vai ser sobre isso, novas dramaturgias, novos escritos do teatro. Tem uma coisa que aí é uma opinião pessoal minha, não é necessariamente sobre o Elinga, porque eu só vi uma peça dele e conheço de livro, mas o que acontece, por exemplo, com as companhias de teatro negro de São Paulo hoje, de amigas minhas, e eu falo isso, assim, a gente hoje viu um momento que questionou tanto o dramaturgo, primeiro o diretor, desde os anos 70, né? Ainda bem também, não tem problema não, o encenador, quem que é o grande símbolo do encenador? Geraldo Thomas, né? O cara que manda, desmanda e faz a peça dele. Isso foi questionado. Quando você questiona isso, que nem quando o Brecht apresenta um questionamento no teatro, quando Pirandello, quando os caras questionam como é que chama? A perspectiva nas artes plásticas europeus. Os caras não estão só questionando a perspectiva, eles estão questionando uma noção de mundo, né? Então quando o cara questiona esse diretor, ele está questionando a ditadura militar, que ele não pode questionar a ditadura, então ele questiona no galpão o diretor. Massa isso, muito legal. Isso é demais, cara, questionar o poder total do dramaturgo. Aí começam os teatros de grupo, né? O teatro de grupo tem um ciclo em São Paulo de mais de 20 anos, que é o que qualifica como um ciclo mesmo, ele traz um advento, né? Não é um acontecimento efêmero. E aí a parada do teatro negro e do teatro angolano, qual é a relação com o texto? Por exemplo, não tem texto. Estou falando texto em cena. Não tem texto para você ler depois. Em cena não, se você viu, você viu. Se você não viu, daqui a 5 anos, né? Não estou falando pelo registro só, isso é óbvio. Estou falando pela questão estilística da construção do texto desse personagem. Talvez aquela história que minha mãe falava assim, não joga a criança junto com a água suja da bacia. Você questiona a dramaturgia e você tem um total desapreço pela palavra escrita ou pelo texto, né? Agora tem um monte de outras coisas muito boas também. São desafios, cara, normal, são totalmente compreensíveis e por fazer isso eles conseguem abrir muitas outras coisas também. Em cena, relação de música, relação de corpo, relação de luz, relação de figurino, né? Aí, talvez por escrever ou porque gostar disso. Tem o Rúlio Moracen na Unifesp, né? Que
estudei isso profundamente, pensei esse texto teatral entre Trinidad e Tobago, em Cuba, nas companhias negras. Né? Tem um livro muito louco para terminar, que é Diáspora, eu vi isso lá na USP, uma vez, Diáspora no Teatro Cubano. Aí eu falei, nossa, né, vou lá ler. É a diáspora dos cubanos em Miami, cara. Muito louco, mano, os textos que os caras fizeram. A diáspora cubana, muito legal, só que tem lá os textos. Não é só pelo registro, é pelo estilístico da parada, entendeu? Então tem um desapreço pelo texto escrito, que também não tem que reger nada, porque teatro não é texto escrito, é também um texto escrito. Tem coisa mais chata, que nem falam do Jorge Andrade, né? Eu gosto pra caramba desse dramaturgo. Acho que é uma das peças fundamentais para entender relações sociais no Brasil é as confrarias. Senhor texto, a senhora peça. As confrarias, né? Morre um menino, negro, mulato para Minas Gerais já é, e aí nenhuma confraria aceita ele. Nem os brancos, nem os negros, nem os mulatos, que ele é escravo. E a peça é a mãe dele tentando enterrar ele. Esse texto é demais, mano, as confrarias de Jorge Andrade. A Jorge Andrade tem outro texto, que aí foram encenar, falaram, Jorge Andrade, vamos montar o seu teatro. Você voou, claro. Aí ele foi lá no primeiro ensaio. Olha, é assim, não é assim, não é assim, é assado. O pessoal, tá, beleza. Aí no segundo ensaio, não convidaram, ele foi também. O cara que escreve. Aí ele, olha, não, aqui, ó, é o chão, tem que ser sem a luz e tal. Aí ele foi ver o terceiro ensaio. Aí chegou lá e disse, não, mas não tem esse personagem, não tem ensaio? Não, mudamos, isso é muito chato. É dramaturgo acompanhando o ensaio, você quer que a peça seja o texto da página? Então também tem isso. Mas eu acredito que o texto da página, o texto negro desses dramaturgos, muito legal, saiu a do Aldir Anunciação, né? Na mídia não. Você viu? Saiu no livrinho. Eu acho muito importante. Eu vi a peça e depois eu li, cara. Acho que isso é importante pra gente, sabe? Pela estética mesmo, pelas relações estéticas da arte. E o teatro contemporâneo agora passa isso também, muito. Talvez mais grave porque é um país onde tem menos leitores ainda proporcionalmente do que aqui. Literatura africana não é lida em África. Ó, gente, tem uns contatos aqui, tá bom? Pode terminar mesmo? Meu nome, meu e-mail, o site do Carinho. E a sábado, às 14 horas, o programa que a gente apresenta na Rádio USP FM, a beira da palavra.